E por que One Piece foi tão censurado? E imagina você ler um mangá, você é super fã daquela obra, fã dos personagens, e você finalmente ter a oportunidade de ver aqueles personagens em anime. Mas quando você começa a ver, as coisas estão completamente diferentes. Armas não estão em cenas que deveriam ter, cigarros são censurados, você também tem sangue sendo censurado, tudo censurado. A obra que você amou parece que foi destruída. Bom, foi isso que os fãs de One Piece passaram na primeira vez que viram a obra chegar em alguns lugares do mundo. E no vídeo de hoje eu vou explicar porque uma das maiores obras, se não a maior obra em relação a mangás, ganhou uma censura tão grande. Eu sei que é meio chovendo molhado, mas só para falar, é o sucesso de One Piece, né? One Piece começou a ser publicado em 1997, escrito por Eiichiro Oda. E ele ganhou a sua primeira versão de anime em 1999, feita pela Toei Animation. Pra você ter uma noção, One Piece lançou em 1997. A gente está em 2026. Se você procurar a premiação do Anime Awards, que saiu recentemente, quem ganhou como um prêmio de anime? One Piece. One Piece todo ano está concorrendo a prêmio. One Piece continua sendo uma das maiores vendas mensais. Ele sempre está em primeiro lugar, no máximo um ou outro mangá consegue passar ele. De 97 a 2026, ele continua sendo o mangá mais popular, mais vendido. Ele é impressionante. Por isso que eu falo que ele é um dos maiores mangás da história. Não é simplesmente pela qualidade da história em si, que você pode... Tem gente que não gosta, por exemplo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tudo bem. Eu tô falando de grandeza, de uma obra de estar em 97 a 2026, ainda ser top 1, ainda ser conhecida, tá ganhando live action na Netflix. Realmente é uma estouro, é o maior, né? One Piece é o maior. E vocês vão usar o tamanho que é a obra de One Piece. Claro, os personagens são incríveis, a história é incrível, mas não é só isso. Porque se fosse só história, você pode julgar que existem animes que podem ser mais importantes, mangás que podem ter uma certa importância maior, ou em questão de qualidade. Mas de tamanho, não tem como comparar com One Piece. E eu digo mais, quando o anime chegou em 1999, ele foi um extremo sucesso no Japão. O problema, e aí começa a ideia da censura, foi no resto do mundo. E aí que começa o ponto da censura de One Piece. Quando o One Piece chegou no Ocidente, principalmente nos Estados Unidos, os Estados Unidos acreditavam que os animes japoneses, obviamente, eram muito violentos. Pelas experiências que eles tiveram antes, com animes como Cavaleiros do Zodíaco e também Dragon Ball, Samurai X, que realmente tinha muita violência em tela. Então, os Estados Unidos pensou, a gente não pode passar isso para as crianças, porque animes, todo anime na cabeça deles são iguais, então todo ele vai ser muito violento. Precisamos resolver isso. E aí é que entra um canal chamado 4Kids, que é um canal que foi pensado realmente para poder censurar um pouco isso, amenizar para poder passar para a TV. E aqui eu vou falar algumas censuras que a 4Kids fez no mangá, no anime de One Piece. Todo mundo fala do Sanji do pirulito, porque ele, na verdade o Sanji fuma no anime, e por causa disso a 4Kids resolveu colocar um pirulito na boca dele para substituir. Eu vou falar outros exemplos que acontecem aqui em One Piece. E além do Sanji, você também teve, por exemplo, armas removidas. Pistolas e rifles foram alterados ou simplesmente apagados em várias cenas. Sim, tem personagens em cenas no clássico do One Piece que ele não tem uma arma na mão, porque a 4Kids achou que seria muito violento para as crianças. E óbvio, se simplesmente a aparência da arma é violenta, imagina sangue. Ferimentos graves que iriam aparecer desapareceram completamente de cenas. Também teve cortes de episódios. Vários episódios foram cortados ou editados para remover violência, mortes e também considerados muito pesados. Além disso, até diálogos tiveram mudanças, porque eles acreditavam que alguns diálogos poderiam ser muito violentos ou ofensivos, foram modificados ou simplesmente cortados na edição. Muitas vezes personagens deixavam de falar sobre mortes e passavam a falar coisas como ele foi mandado para uma prisão eterna. Isso é simplesmente
algo incrível. Um exemplo de alguém que sofreu muito isso foi a Labum. A Labum tem um passado triste que praticamente é cortada porque é muito triste. Ela bate a cabeça numa pedra, é muito violento, foi cortada. Realmente, a Labum foi uma personagem que no começo sofreu muito. Até a Baratie sofreu muito, porque até a comida foi censurada. Porque a parte de Baratie tem faca. Se tem faca, tem violência. E a 4Kids cortou muitas das sequências das facas. Vale destacar, a 4Kids não pegou uma grande fase do One Piece em relação a tempo de episódio. Então ele não cortou tanto assim. O que ele teve, ele conseguiu cortar. Até porque você tem que lembrar que o passado do Sanji também tem uma parte bem violenta que não existe. Então essa foi a 4Kids. Se você pegar até depois do ali, até perto do arco do Arlong, olha quanta coisa eles cortaram. Cortaram o Zoro por causa que é muita violência. Cortaram o passado do Sanji porque era muito violento. Cortaram o passado da Labum que é muito violento. Realmente, eles cortaram tudo. E vale lembrar, não é só cortar. Algumas coisas eles modificavam. Além dos diálogos, também tinham armas que transformavam em outras coisas na mão deles. Assim como o cigarro virava o pirulito na boca do Sanji. Mas vale destacar uma coisa muito importante. A 4Kids não censuravam a série One Piece só por causa da violência. A censura era muito maior do que isso, e para quem não sabe, porque eles queriam transformar o produto One Piece em algo americanizado. Por que eles queriam fazer isso? Porque eles tinham aquela teoria de que o público americano não vai querer assistir um produto que venha para fora dos Estados Unidos, ainda mais vindo do Japão, que é um país, na época, 99, as pessoas não tinham esse costume de assistir o que era, como é hoje. Então, a 4Kids não fez só uma censura em relação a o que é a obra. Eles mudaram para se transformar ela em americano. Se transformou uma série americanizada. Para você ter uma noção, a 4Kids, a abertura e as músicas que aparecem em One Piece que foram para a 4Kids é uma versão que não é a original. É uma versão que ela é a música que os americanos colocaram. Além disso, diálogos são mudados, cenas são mudadas e muitas referências ao Japão são mudadas dentro de One Piece pela 4Kids. E eles fizeram isso para o produto parecer o mais americanizado possível, porque essa era uma visão que tinha, que assim eles iriam vender mais o projeto. Então não é só uma censura de violência, é uma censura geral, é uma mudança de tudo. E aí você deve estar pensando, tá bom, mas isso é Estados Unidos. Por que todo mundo conhece tanto essa censura assim? Por que ela é tão popular e tão famosa? E aí eu tenho que colocar esse disclaimer que é muito importante aqui no vídeo. Para quem não sabe, os produtos do Japão, antigamente, não eram direto do Japão para o outro país. Normalmente tinha um intermediário que distribuía essa obra para o resto do mundo. Assim também acontecia com os mangás. Muito mangá, antes de vir para o Brasil, ele tinha que fazer sucesso em outros lugares para ver se o Brasil, porque se fizesse sucesso em outros lugares, aí o Brasil poderia pegar. Claro, conversando direto com o Japão. Então, por exemplo, primeiro o mangá fazia sucesso na Europa. Depois que ele fez sucesso na Europa, aí ele vinha para o Brasil. Porque não porque a Europa distribuía, mas porque com esse sucesso, aí eles viam que era viável comercializar. O anime era a mesma coisa. Eles queriam que primeiro o anime fizesse sucesso no Ocidente, porque fez sucesso no Ocidente, mostra que agora sim o mundo pode querer ver. E aí muito do que distribuía era a 4Kids. A 4Kids tinha o direito. Então quando chegou no Brasil e passou no Animax, que foi quando o One Piece e no Cartoon, que foi quando ele chegou censurado, aí é que foi o lance. Por isso que no Brasil e no resto do mundo, todo mundo lembra dessa censura, e no Japão ninguém sabe disso. Porque no Japão não foi censurado, mas no resto do mundo, quem distribuiu o One Piece foi a 4Kids. E a 4Kids distribuindo o One Piece tem essa ideia de que, olha a censura, não é só a gente, a Europa de modo geral e a América Latina que recebeu da 4Kids tem essa visão de que foi muito censurado. Adivinha quem não acha isso? O Japão, porque ele nunca viu essa versão. Mas você pode ver que mesmo em 1999, com a internet não sendo o que ela é hoje, é muito importante você brigar pelos seus direitos. Até porque, com o acontecimento, gerou uma revolta dos fãs. No começo dos anos 2000, principalmente. Porque quanto mais o anime é sendo distribuído, mais a internet é aparecendo, porque a gente cada vez mais vai entrando nos anos 2000, e aí é que entra o grande detalhe. Os fãs se revoltaram, colocaram cenas comparando o anime com o mangá, o anime com a versão original, e aí, a partir daí, virou meme, virou revolta, e a 4Kids perdeu os direitos do One Piece. Tanto que é por isso que hoje em dia vira esse meme, mas você não encontra mais a versão da 4Kids para assistir. Quando você procura, é a versão original,
porque ela perdeu os direitos e eles praticamente excluíram essa versão. E depois disso chegou a grande salvadora de One Piece em relação ao mundo, que é a Funimation. A Funimation, que hoje não existe mais, para quem não sabe, quem é mais novo talvez nem saiba o que é Funimation. Funimation, ela era um canal muito importante de anime. Ele até chegou a ter canal aqui no Brasil, onde passavam programas de anime numa época, foi bem curto, mas passou. Só que a Crunchyroll chegou com tudo, e a Crunchyroll comprou a Funimation, e a Funimation virou algo dentro da Crunchyroll. A Funimation ainda existe, ela tem a mesma importância que agora dentro da Crunchyroll. A Funimation foi muito importante porque ela foi muito para mudar a dublagem e para também salvar muito do que o One Piece tinha se perdido ao longo desse caminho. Se a gente tem uma boa dublagem de One Piece, se a gente tem um boa remodelado que foi, é a Funimation. E isso é muito importante falar. Porque One Piece, ele teve algumas dublagens. Ele teve algumas dublagens por causa disso. A Netflix agora também é muito importante, ela voltou com os dubladores, todos que fizeram essa versão horrível, voltaram mas agora fazendo versões melhores, dublaram One Piece inteiro, muito legal, mas naquela época, se a gente tem uma qualidade melhor para conseguir ver um pouco de One Piece, eu digo dublagem, eu digo também ajeitar várias coisas, é muito por causa da Funimation. E aí, foi isso que aconteceu, e essa foi a história da censura de One Piece. Foi por causa de um canal americano que quis mudar completamente a obra para americanizar ela, e também porque queria deixar tudo mais leve, e acabou estragando o que é uma obra-prima, que é One Piece. Curte a fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você lembra da censura de One Piece ou só viu o meme na internet? Comenta aqui embaixo. Eu volto, próximo vídeo.